Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar agora sobre uma técnica simples, mas muito avançada de melhoria e otimização de processos produtivos. Essa técnica pode ser utilizada desde empresas da área industrial, com linhas de produção físicas, mas também pode ser utilizada em empresas de serviços, como empresas de advocacia, empresas, por exemplo, da área contábil, que trabalham com conhecimento, com documentação, não necessariamente com produtos físicos, tá ok? Essa técnica foi desenvolvida por um físico israelense que acabou caindo na área de administração e criou toda uma teoria chamada teoria das restrições. É uma técnica que eu estudo há mais de 10 anos, utilizei essa técnica em uma empresa que eu tive sociedade, utilizei essa técnica em diversas consultorias que já em diversas consultorias que nós prestamos para clientes da Focus Gestão e que hoje eu quero explicar para vocês como essa teoria, como a teoria das restrições, em termo em inglês TOC, e a gente fala muito isso, como a TOC consegue melhorar muito a produtividade das empresas em curtíssimo espaço de tempo. Nesse slide aqui que eu estou apresentando para vocês, nós temos uma comparação, uma analogia que esse físico fez em relação às etapas de um processo com uma corrente. Quando nós tracionamos ao máximo essa corrente, ela vai aguentar um limite de tração, até que ela vai estourar em quantos elos? Ela vai estourar em um e somente um elo, que é o elo mais fraco da corrente. Olha só, se nós melhorarmos qualquer outro desses elos dessa corrente, nós não vamos melhorar a capacidade de tração de toda a corrente. Pelo contrário, nós vamos conseguir transferir mais rapidamente demanda, mais rapidamente tração para o elo mais fraco, fazendo com que ele fique mais fraco ainda, certo? Por que a gente então melhora todos os setores da nossa organização de maneira não direcionada? Nós fazemos ciclos PDCAs, melhorando todos os setores da empresa, o que dificilmente entrega resultados significativos para os patrocinadores desses projetos. Já foi comprovado que mais de 90% dos projetos que nós trabalhamos em melhorias de processos não entregam aquele objetivo, aquele volume de resultado esperado pela organização. Gente, se a gente não entrega 90% dos casos, nós estamos trabalhando em algum pressuposto, alguma base que está incorreta. Concordam comigo? A gente precisa pelo menos inverter. A gente precisa entregar resultado em 90% dos casos e em 10% dos casos a gente realmente pode acontecer da gente não entregar resultado. E é isso que eu quero mostrar para vocês com essa analogia da corrente. Quando nós tracionamos essa corrente e melhoramos os pontos que não são o gargalo, nós gastamos tempo, gastamos investimento, melhoramos setores e mesmo assim, na grande maioria das vezes, não melhoramos nada no resultado financeiro ou até pioramos a rentabilidade das empresas. Em cursos em Company e nos MBAs em que eu trabalho, eu dou um exercício em que os alunos melhoram a produtividade de um setor da organização e eles pioram o resultado financeiro da empresa. É impressionante como isso assusta muitas vezes os alunos, mas é o que acontece na prática, é o que essa teoria mostra de maneira muito clara. Uma outra analogia muito semelhante a essa, mas que eu utilizei para desenvolver meu trabalho de doutorado e para explicar para os clientes de forma um pouco mais visível, para que todos conseguissem entender melhor essa capacidade de
fluidez dos produtos, dos insumos, sejam físicos ou não físicos, deles passando por todos os setores da empresa até chegar no final, onde a gente entrega o produto final para os nossos clientes. Eu fiz uma analogia com um encanamento, em que a água pode passar nesse encanamento de ponta a ponta, saindo das nossas entradas de processo, das nossas demandas, compras de mercadoria, até a entrega do produto final, expedição. Essa analogia acaba caindo no mesmo conceito e mostrando que algum dos setores da empresa vai ser o setor restritivo, o setor que vai restringir a capacidade de todos os outros setores da empresa. Ou seja, esse setor determina e limita a capacidade produtiva de toda a empresa. Como vocês podem ver nessa imagem, se eu não melhorar o setor C, se eu melhorar o setor B, o setor D ou E, eu não vou entregar resultado nenhum para a nossa organização. Tá ok? E mais do que isso, olha só agora nessa imagem, se eu abro essa torneira, ou seja, se eu desespero e começo a vender mais, a gente consegue piorar ainda mais o resultado da empresa, porque agora nós temos muito mais trabalho represado, o cliente agora precisa esperar o trabalho, o tempo de produção de cada setor, mais o tempo de enfileiramento que ele tem que ficar parado esperando até que o setor do gargalo consiga trabalhar esse item e fazer com que ele escoe para o final. Ao fazer esse aumento de vendas, nós pioramos o resultado da empresa, aumentamos a quantidade de estoque parado, de estoque em produção, aumentamos capital de giro, pioramos a percepção de tempo de entrega para o nosso cliente. Gente, não façam isso. Controlem a entrada dos processos de vocês de acordo com a capacidade produtiva de vocês. É muito importante a gente identificar esse setor C, porque ele vai ser o setor que vai determinar toda a nossa produtividade. E a gente não deve ficar chateado, estressado com esse setor, porque sempre vai existir um setor que vai limitar. É uma característica inerente ao processo produtivo. Sempre vamos ter um setor que vai ser o setor restritivo. Então, a gente precisa trabalhar para melhorá-lo, mas a gente não precisa arrancar os cabelos, estressar, brigar com as pessoas do setor, porque temos que acabar com aquele gargalo. Quando acabar com aquele gargalo, o gargalo vai mudar para outro local. Então, precisamos trabalhar de forma constante, disciplinada, mas sem entrarmos em desespero. Agora, se a gente muda e consegue efetivamente melhorar esse pedacinho aqui no setor C, que eu estou mostrando nesse slide, a quantidade de água que vai passar em todo o encanamento vai aumentar. Então eu vou melhorar a alocação dos profissionais e a capacidade produtiva de todos os setores da empresa. Por isso é que o resultado desse tipo de melhoria é tão eficiente, porque eu melhoro de maneira muito local, de maneira rápida muitas vezes, mas eu gero um aumento de produtividade global, melhorando o uso da capacidade instalada da empresa em todos os setores. É muito fantástico o uso dessa técnica e o aumento que nós geramos lá no final do encanamento, esse delta que é gerado, ele acaba entrando como lucro líquido. Pense o seguinte, antes vocês já tinham uma empresa que estava operando e tinha uma rentabilidade que normalmente vai girar aí, digamos aí, em torno de 15%, de 10% a 15%. Imagine uma boa empresa girando em torno de 15% em cima do total de vendas. Ela vende 100 mil, vai ter 15 mil, então, de lucro líquido.
no final. Se eu aumento em 10% a minha produtividade e vendo 110 mil, esses 10 mil que eu estou vendendo agora, que eu estou aumentando a rentabilidade bruta, na verdade, essa rentabilidade ela se transforma em aumento de rentabilidade líquida. Então, se a gente tinha 15 mil de rentabilidade, agora a gente vai ter 25 mil de rentabilidade, o que aumenta muito o resultado financeiro da empresa em muito pouco tempo. Se a gente fizer essas melhorias voltadas ao gargalo de maneira consecutiva e muito bem disciplinada, nós conseguimos gerar muitas vezes melhorias que vão dobrar, triplicar a rentabilidade da empresa em um espaço de tempo muito curto. Gente, essa é uma técnica muito simples, extremamente funcional, muito evoluída, muito avançada, que a gente consegue trazer resultados de pouquíssimo tempo, mas resultados muito significativos. Procurem um gargalo da empresa de vocês, analisem a sequência de etapas e verifiquem qual etapa da empresa vai limitar a venda, a produtividade de vocês, caso a venda dobre ou triplique. O processo vai parar onde? Vai parar em qual setor? Normalmente, nossa equipe sabe em qual setor a gente vai parar, qual o setor que limita a nossa entrega. Vamos trabalhar, então, sempre em cima desse setor, que a gente vai conseguir resultados cada vez mais efetivos em tempos cada vez menores. Tá ok? Desejo muito sucesso a vocês e utilizem essa técnica que ela dá resultados fantásticos. Um grande abraço.